Olá, eu sou Michel Alcoforado, antropólogo, pesquisador e tô aqui para mais um Caos Cash. Vocês sabem que a cada 2 semanas a gente para tudo que tá fazendo e volta para fritar as ideias com essa trupe maravilhosa, grandes especialistas, hein? Marina Roalho, entende tudo de consumo, head de pesquisa e insight lá do Grupo Consumoteca. Oi, Marina. Olá, sempre venho. Vem, desde o dia 1. E Thaís Farage, né? Especialista e consultora no campo do consumo do feminino, consumo das mulheres, e também uma das pioneiras na definição de estratégias e também de entendimento de como é que as marcas podem se valer das comunidades para poder se conectar com seus consumidores. Oi, Thaís. Olá! Olha, tô aqui muito animado porque a gente tem gente que entende esse assunto aqui hoje, né? Ou entende porque consome muito, ou entende porque já teve lá dentro desse negócio, decidiu usar com parcimônia, mas sabe o que o povo tá querendo nesse assunto e sabe como é que esse mercado vem se transformando nos últimos tempos. A gente vai falar um pouquinho sobre esse drama diário que nos assola todos os dias, desde a hora que você acorda, abre aquele olho meio remelento, até o momento que você dorme com o celular agarrado com ele, entra no banheiro pra tomar banho, que agora pode, não morre, vai no banheiro, sei lá, no vaso, você faz tudo com o celular no braço, ou consumindo conteúdo, ou produzindo conteúdo, né? Esse é um drama que traz efeitos colaterais gigantescos para a nossa vida. Cada vez mais pesquisadores têm chamado a atenção para uma vida pautada e mediada pela presença das telas e pela presença de influenciadores, faladores, produtores de conteúdo para tudo quanto é lado. Para você sobreviver a isso, certamente, os métodos, né, de como é que você se vale para se proteger um pouquinho, botar o pé na lagoa sem afundar, são cada vez mais importantes. Então, vamos começar esse papo tentando entender como é que vocês andam se valendo, né, de algumas estratégias para conseguirem sobreviver, né, a essa loucura que é a tela, né? Ficar assim, né? Eu ando com uma tendinite aqui, ó. Eu tenho dor também. Eu tenho aqui, ó. Esse Quer de segurar o celular assim na cama. Na cama, né? Tem que malhar só pra... Na geração anterior, fulano que trabalhava em banco tinha ler, tinha. né? De digitar. A gente agora é qualquer um, né? Olha o trabalho, olha como a gente trabalha Sim. pra esse negócio. Que loucura isso. E sabe que o pessoal que fica dando aquelas projeções de neurociência, o futuro do corpo humano, estão falando que as crianças aí da nova geração já estão perdendo esse movimento, assim, de pinça, né? De que a gente pinça? tem. Pô, mas que maravilha isso. Sabe que tem um antropólogo, Geertz, que vai ter um texto famosíssimo que se chama O Impacto do Conceito da Cultura sobre o Homem. E aí ele vai mostrar como é que a cultura, que essa separação... primeiro inventou-se a biologia, e depois, a partir do homem, pronto, ele foi lá e começou a ter cultura. Não faz nenhum sentido. Porque a cultura define, inclusive, o aparelho biológico. E aí você vai olhar, por exemplo, a diminuição do dedo mindinho, né? Vem diminuindo, porque a gente não deu mais função pra ele. Dos caninos, né? O siso, agora você não tem mais aquele bagulho do siso, né? É um processo mesmo de transformação cultural impactando o funcionamento do corpo. E agora eles não sabem mais fazer pinça. Não sabe. Tem até uma marca famosa daquelas de produto para alimentício infantil, que tem que ficar abrindo e puxando... Igual essas, que são tipo um iogurte, assim. E aí teve um estudo que fizeram que eles viram que as crianças não conseguiam abrir sozinhas. E aí por isso que tem aqueles squeeze agora. Já reparou que tudo vem squeeze? É verdade. Porque é para facilitar essa geração de crianças que já tá imerso nesse mundo de tela. Que loucura. E você faz o quê pra se livrar disso? Você usa com parcimônia? A gente diz que usa, né? A gente fala na terapia, a gente lê, a gente faz o detox digital. Mas no dia a dia... Tu faz? É difícil. Eu já tive isso já, de sair do Instagram por uns dias, quando tem que entregar uma coisa. Você apagou o aplicativo? Apago. É mesmo? Aí volto. Mas aí você acha que tá de fora do mundo, aí volta. É uma relação muito contraditória. Que Mas loucura, acho que, né? enfim... Porque ainda mais a gente que trabalha com comportamento, a gente nunca sabe o limite do... Preciso me informar ali, mas tô me entretendo, tô viciado, é pra trabalho, não é. E aí a gente se perde nesse caminho todo. Boa. Thaís, já feito alguma coisa pra se Nossa, proteger? é o meu ano de 2024, né? Eu fiz muita coisa. Eu passei um tempão sem o Instagram no celular. Eu só podia usar no computador. É mesmo? Eu não sei nem logar no computador, é mesmo? Porque aí eu te obriga a não usar o tempo inteiro, né? Assim, te obriga a ter tédio. Eu tenho uma preocupação muito, muito grande de perder concentração.
Eu sou muito boa, eu sou muito concentrada. E eu não quero perder, assim, essa capacidade de ver filme sem mexer no celular, de ler, de estudar, eu não quero perder. E eu sinto que quanto mais eu fico na internet, nesse entretenimento rápido, mais dificuldade eu tenho depois pra ver um filme inteiro, pra estudar. Filme eu perdi, sabia? Eu não consigo mais ver filme em casa. Não, ninguém consegue, gente. Não é à toa que eu, que nunca fui um rato de cinema igual você, comecei a ir a cinema de novo. Porque o único lugar que eu consigo ver um filme inteiro é no cinema. Que você fica ali todo o estímulo pra Então, aquilo. eu não quero perder. E aí, eu fico fazendo esse exercício, assim. E eu tenho tempo… Eu sou muito viciada, né? Então, assim, estudo é porque eu sou muito viciada. Não é porque eu sou legal, é porque tá ruim. E aí, eu boto tempo. Eu tenho aqueles aplicativos que avisam. Você já ficou tanto tempo, desligue. Eu desligo. Eu já fiz isso e ignorei o aviso. Às vezes ignoro. Mas, e pra mim, enfim, né? Eu sempre volto na coisa das crianças. Mas como eu tenho filho, eu também preciso que eles me vejam fazendo coisas que não sejam tela, né? Claro. Porque eu tenho essa briga com eles da tela. Então, eu até passei a ler mais… Eu leio muito no Kindle, né? Eu sou muito Kindle É verdade, lover. você é Kindle Lover mesmo. Muito. Toda vez que você me mostra, ó, o que eu tô lendo é uma foto, um print do Kindle. Eu sou muito Kindle Lover. Eu gosto desse negócio de você consegue baixar uma amostra antes de comprar o livro. Você tá no meio do nada, você baixa o livro e ele começa a ler. Eu gosto. Mas eu passei a ler muito livro de papel para as crianças me verem lendo em papel. Ah, que legal. E… Como é que você faz com eles? Os limites, assim, de tela, essas coisas? Tem tempo de tela lá em Tempo casa. de tela. E assim, nossa, eu sou bem enjoada, eu sou bem antiga nisso. Assim, cadê o episódio de conservadorismo? Porque tem tempo de tela e só pode tela lá em casa depois dos 3 anos. Antes dos 3 anos não tem tela. Mas, mesmo o Tom, que é o segundo filho, que o Miguel já jogava videogame quando o Tom nasceu. Mas também não julgo, não. Acho que cada família tem uma dinâmica. Bota na televisão, faz o que der pra fazer, tá tudo certo. Mas eu seguro porque eu sinto que faz muita diferença nas crianças. Assim, eles ficam muito hiperestimulados. E eu fico também, então Você sabe isso. que eu tenho uns 2… O primeiro Kindle que eu comprei era um Kindle desse tamanho, assim, era grosso, assim. Ele tinha quase um dedo de largura. Ele tinha um teclado, era muito interessante. Você não é do E Kindle, ele tinha né? internet. Não é. Não me pegou. Sabe por que eu não consigo o curto Kindle? também. Eu vou te contar. Porque eu tenho um FOMO pra livro absurdo, que eu trato isso na análise, né? E aí o Kindle tem todos ali à minha mão. Então eu fico mais baixando a Ansioso. amostra do que fico lendo. E não consigo o Kindle de jeito nenhum. O máximo que eu abro de exceção pro Kindle é quando eu viajo. E aí… Porque aí você não consegue levar 30 não livros. consigo levar, mas mesmo assim eu levo. Eu levo uns 7 livros se eu vou ficar um tempo maior. E volto carregado. Em geral, compro mala. Pra trazer livro. Pra trazer livro. Infelizmente, não cabe na minha vida mais esse modelo. Mas eu uso muito Kindle. E vou te falar, quando eu tava em Cuba… Porque Cuba tem essa coisa do embargo. E não tem… Né, você não consegue acessar site americano. Daí eu levei Kindle. E eu combinei, uma tia minha comprava o livro pra mim. Eu acessava a conta dela de lá pra eu conseguir baixar o livro. Porque eu não conseguia comprar de lá um livro, né? E eu sou tão mal acostumada com o Kindle que eu não baixei os livros antes. Eu falei, lá eu faço. E aí não você faz. fica… E você, quero ler isso agora, você vai lá e compra. Eu tava em Cuba, aí eu comecei sei. a ter muitas questões, assim. Tipo, não entendi isso. Por que Cuba é assim? Por que não sei o quê? Eu queria ler sobre Cuba. Eu também tenho isso. Aí, o meu marido ficava assim comigo. Gente, mas é viajar com uma criança que teria insuportável. Tem que o tempo inteiro. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí, eu ficava… É isso, assim. Eu tinha que comprar o livro no Brasil, baixar na conta de outra pessoa. Enfim, eu sou bem viciada em Kindle. Eu também gosto faço isso. Quando eu chego num lugar, eu quero entender tudo a história do lugar. E aí eu começo a comprar livro do lugar. Não, e aí a gente vira bom de pergunta, né? Porque aí a gente teve… Enfim, eu fui pra Cuba porque uma amiga minha foi casar lá rapidamente. Aí eu cheia das perguntas e o Ivo assim… só parece uma criança, agora é uma criança. E aí a gente encontrou com um ministro de Cuba, uma pessoa super importante, estava no casamento. E aí o Ivo não foi lá fazer pra ele as perguntas que eu tinha feito. E ele não tinha resposta. Ficou me gongando, mas o quê? Levantei assunto. Mas olha, esse negócio de tela mudou minha relação com a leitura. Eu não tenho a menor dúvida que eu li infinitamente mais do que leio hoje. Mas eu tive que descobrir uma estratégia. Eu só consigo ler se eu me livrar do celular. Então, se eu leio na cama, o celular tem que estar lá no escritório. E se eu tô no escritório, se preciso o celular estar longe de mim, sei lá, na sala. Não tem nenhuma possibilidade de eu fazer isso com o celular. Não tem jeito. Porque Celular do lado. Essa sensação de interrupção e de que tem abas disponíveis também, né? Eu acho isso que vocês fazem com o livro. Vocês falaram de ver filme. Eu vejo filme em casa pra caramba. Consigo prestar atenção no livro, mas eu lembro que uma vez tive que ter uma DR com meu marido, porque ele achava que eu parava de ver o filme e ficava mexendo no celular. Só que eu fico pesquisando o filme no celular.
Porque ainda mais se eu tô Segunda vendo tela, o papinho da filme segunda de tela. biografia, que a história é real, aí eu começo a ficar, será que isso aconteceu mesmo? E eu não faço também, mas é ruim, É né? dodói isso, não devia fazer, devia esperar, né? Mas eu começo a querer pesquisar a informação do filme e fazer o hiperlink, sabe? Eu acho que tá tudo a ver com isso da gente estar nessa era de internet, tudo com simultâneo ali acontecendo. Que loucura! Olha, você aí já sabe, já reparou que o mundo mudou por completo nessa coisa que é a produção de conteúdo, né? A quantidade de gente que acorda de manhã, chega nos 15 anos, papai e mamãe pergunta: querido, vai fazer o que da sua vida? E a fulana ou fulano diz: eu vou ser influenciador, só cresce. E é tanta gente influenciando que não tem nem gente suficiente para ser influenciado dentro desse movimento todo. Isso mudou a maneira como a gente lida com o consumo, mudou a maneira como a gente lida com a vida e mudou a maneira como a gente lida com conhecimento, com verdade, com um bocado de coisa que você já tá cansado de saber do lado daí. Mas a gente traz outras camadas para esse negócio, né? Vocês já sabem, se tem mudança, se tem transformação, é óbvio que tá na hora de dar nome aos bois. Marina Roale, qual é o nome do boi de hoje, hein? Olha, o nome do boi de hoje vai lembrar que a gente tá em crise. Porque vamos falar da crise de conteúdo. Que é justamente esse retrato do que a gente está vivendo agora, fruto do momento onde a gente tem uma produção incessante de informação circulando em fluxo, né? Passou aqui, enquanto a gente está aqui falando, tem um monte de coisa sendo publicada, tem um monte de coisa acontecendo e a gente já sente que tá perdendo ali. E a gente vai esvaziando o sentido do que, afinal, então é conteúdo, né? O que é informação? O que é conhecimento? Fica tudo muito embaralhado, né? E aí tudo nasce nessa questão do excesso. A gente até problematiza pra caramba. Eu sei que a gente adora hoje vilanizar os algoritmos como se fosse o algoritmo, como se fosse uma pessoa, né? Mas a verdade é que a gente precisa, claro que aí o viés, né, de quem determinou o algoritmo é outra coisa, mas a gente precisa de algoritmos porque a gente não conseguiria abrir o celular, dada todas as plataformas que a gente segue, e consumir tudo que tá ali. Não teria hora no dia. Alguém tem que distribuir isso pra gente, né? E tá tudo muito bagunçado. Tu sabe que tem um sociólogo na história da sociologia que já dizia isso no século XIX, que era o Zimmel. O Zimmel tem um artigo clássico que ele vai falar que a cultura subjetiva ela ia superar a cultura objetiva. Ou seja, a gente ia ter tanta... Um é superar, já não sei mais direito. Mas de maneira clara a gente ia ter tanto conteúdo, tanto livro, tanto que os homens não seriam capazes de absorver tudo. Que é o que a gente tá vivendo, né? A gente não consegue assimilar. E olha que acho que tem um dado que é pra gente de humanas aqui ganhando dimensão, que é o portal Estatista, que sempre publica essas questões relacionadas ao mundo digital. É um bom lugar para número, né? Mas agora a inteligência artificial vai matar ele, né? Vai matar. Eles contaram que ano passado o mundo atingiu 149 zettabytes. Não, tá bom. Conta pra mim. O que é Mas isso? Mas claro que... Eu tô no gigabyte ainda do Gilberto Gil, Não, o meu gigabyte é o da Malhação. Então eu sou abaixo de você, tá? Então é bem abaixo de você. Numa escala que tradução da gente que é millennial pra cima... isso equivale a 250 bilhões de DVDs. DVDs gravados. Aquele que a gente fazia trabalhinho de faculdade, sabe? Sei. E gravava coisa ali. E 90% desse conteúdo foi produzido nos últimos 2 anos. Então, Caraca. isso dá uma ideia... Pensa aqui, vamos fazer a conta aqui que a gente de um ano. 250 bilhões de DVDs, 90% disso os últimos 2 anos. Porque a gente cresce numa velocidade exponencial de tudo que é produzido e colocado em rede. Pra quê, né? E aí vale a pergunta, né? O que a gente tá chamando de conteúdo, né? O que é conteúdo de verdade? E e aí, assim, sem nenhum julgamento de valor. Mas, por exemplo, quem é influenciador de reality show, né? Assim, que fica... Acordei, fiz xixi, olha aqui, fui levando na escola, comi uma maçã. Isso é conteúdo? Na lógica do zettabyte, Sim. porque você tá botando coisa na rede, né? Então, é tudo que você tá gerando mídia ali, botando na nuvem. Eu acho esse ponto que você tá trazendo muito bom. Porque eu tenho eu acho que tem uma ideia da diferença de dado para informação. Eu acho que informação é o dado que gera alguma mudança. Então, a gente tem muito dado sendo produzido nas redes, né? Que é isso, né? Fulano abriu o olho, caguei, né? Litros. Nenhuma importância. E pouco dado que gera transformação, né? Que é essa quantidade de informação. Eu fico pensando isso. E vou dizer, assim, assisto vários reality shows, várias novelas da vida real, eu tô lá, sou espectadora. Mas o meu exercício hoje em dia de criação de conteúdo eu quero cada vez mais só falar quando eu tiver o que dizer. Né? E também sinto que tem muito na internet assim. Fulana tropeçou na rua.
Aí, o que o sociólogo acha, o antropólogo acha, o que a pessoa do marketing acha. Opa. Aí, todas as pessoas deram a sua informação. híbrido, eu não falo mais também disso. Aí assim, eu fico falando, cara, eu não preciso mais falar. Todo mundo já falou disso sem ângulos. E aí, depois que todo mundo falou sobre isso sem ângulos, tem o contraponto, o backlash desses sem ângulos. Não, mas todo mundo acha isso, mas eu acho o oposto. Eu não entro mais nesse tema de momento. Não me interessa mais. É isso. Eu não falo com o jornalista rápido, mais... Né? Sobre aconteceu tal coisa, precisamos, o que você acha disso? Não falo mais. Até porque às vezes não dá tempo de achar. Eu falo, não sei, deixa eu pensar, não dá tempo de decantar. Eu tenho que achar imediatamente. E aí, no geral, se eu tenho que achar imediatamente, eu acho merda. Assim, eu penso errado. Não dá, precisa ter um tempo, né? O tempo da cabeça não é o tempo da rede social. Eu me assustei com isso, e dessa coisa, todo mundo tem que falar sobre isso. Naquele caso que aconteceu, da moça do avião... Do filho, da janela, que depois marca patrocinou. Gente, aquilo virou pauta do Fantástico. Tipo, me sinto uma senhora conservadora, indignada com isso. Mas virou pauta do Fantástico e, assim, tinham todos os especialistas. Especialista em maternidade, especialista em aviação, especialista em influência digital, em mãe, em conteúdo. Cadeira, em criança. Não, a coisa morre quando você abre o LinkedIn e tá assim, dicas de liderança e planejamento sobre a mãe do avião, sei lá o quê. 10 coisas que aprendi... com a mãe do avião. Não, né? Sabe, uma situação que era pra passar ali, corriqueira, ela vai ganhando uma dimensão, e a leitura, a releitura, e é o aprendizado, e não, né? Mas... Eu tenho tentado não ser capturada por essas coisas. E tem isso, né? De que o cérebro também... Nosso cérebro, ele gosta mais do que é ruim, né? Assim, de notícia ruim, de tragédia, de fofoca, de ver a merda acontecendo. E eu tenho tentado não ser capturada por isso. Porque, gente, isso me mobiliza, assim, me tira da minha vida de um jeito... Eu acho muito ruim. Que loucura, hein? Mas esse troço da produção de dados... Uma vez eu fui no Web Summit e tinha se eu não me engano, ele era diretor da Sony. É um dado que me chocou muito. Isso foi, sei lá, em 2018, 2019. Ele mostrava que a humanidade precisou de 500 anos, desde a invenção da prensa até 1900... para conseguir dobrar a quantidade de informação disponível no mundo, de dado disponível no mundo. E aí ele estava mostrando que em 2020, com 5G, não tinha nem inteligência artificial, com 5G, a gente ia dobrar a quantidade de informação disponível no mundo, dado disponível no mundo, a cada 12 horas. Gente, então, todo dia dobra, assim, 2 vezes. E dá nisso, né? Dá nisso. Dá nisso. Mas, Marina, como é que esse movimento que você está chamando aí de... crise do conteúdo se desdobra, hein? Tem 3 pilares aqui, né? O primeiro é essa consolidação da economia da atenção, que a gente ouve agora em toda palestra, é o novo... É que nem inteligência artificial, a gente tem que... A gente está estudando muito isso. A gente tem que falar disso. O segundo é a banalização do conteúdo, que acho que a Thaís até trouxe algumas provocações aqui. E o terceiro são os efeitos colaterais desse excesso, né? Que, no fundo, isso impacta a nossa vida, saúde mental, saúde do corpo físico, enfim. E como que a gente está lidando com isso também. Maravilha, vamos começar do começo. Economia da atenção. Ih, aí é brabo, né? Porque virou um novo petróleo, né? O Lula tá preocupado se vai abrir poço de petróleo na Bacia do Amazonas, mas o novo petróleo mesmo é a atenção, né? Lembro, não sei se foi 2016 ou 2017, que teve aquela famosa capa da Time, lá do The Economist, que era isso, os dados são o novo petróleo. Porque a gente tá vivendo esse mundo onde o modelo de negócio de tudo atravessa essa ideia de dados, né? E a gente fica disputando pela atenção das pessoas. Hoje, para você mover economia, comércio, né, transacional, o que for, a gente precisa chegar nas pessoas via esse conteúdo de tela, né? E a gente tem que disputar, porque não dá para todo mundo ver tudo que a gente quer e tudo que a gente está produzindo. Então, nesse mundo onde a gente produz mais do que a gente é capaz de consumir, a gente tem que trazer ali os vieses. E aí que entra o interesse comercial. Quem determina hoje o que a gente vê são grandes conglomerados, né? E você não consegue, por mais que você queira militar e sair desse mundo, você não consegue acordar e falar... Assim, a não ser que seja muito privilegiado ou você viva muito à margem da sociedade e não tem acesso a nada, que também acontece. Mas você não consegue acordar hoje e falar, não gosto dos vieses do Mark Zuckerberg, vou sair de tudo, porque provavelmente o que você faz, seu emprego, como teu filho vai para a escola, todas as suas relações estão presas daquilo, né? Então, a gente vem entendendo agora que modelo de economia é esse, como é que a gente regula isso, porque ninguém acordou um dia, criou a regrinha lá, não existe um órgão aí, como a gente vai determinar modelos de negócio e distribuição de conteúdo na internet? Não, né? A gente foi... enfim, fazendo. Mas como é que surgiu esse negócio de economia da atenção? Quando é que isso virou um negócio, assim, né?
Olha, tem um economista que ele lá na década de 70, ele já falava que a riqueza de informação ia gerar a pobreza de atenção, né? Eu acho que vai virando um negócio quando a gente vê que a gente não tem que disputar só para vender uma informação ou só para vender um produto. A gente tem que disputar pela atenção da pessoa antes. Então, até quando a gente fala de quem vende serviço, você tem que ficar lá no clickbait. Hoje, os grandes mídias de imprensa, os jornais, eles têm que fazer aquela matéria que vai fazer você entrar no link. E no link você vai ficar lá lendo. Então, a gente sabe. A gente ganha dinheiro pelo tempo que você fica na plataforma. O negócio é esse, né? Então, é tudo medido pelo tempo. E a métrica de sucesso é tempo, né? É tempo. É o tempo de retenção no vídeo, é o tempo que você ficou dentro do site. O tempo que você fica rodando a tela lá no Instagram. Me lembro que quando eu escrevia no UOL, a gente recebia a quantidade de cliques, né? Eu perguntava para a editora, porque era uma métrica que me interessava. A quantidade de cliques que tinham tido na coluna e quanto tempo fulano ficou na tela. O que também dá para entender se a pessoa leu tudo ou se ela só foi lá. E aí é uma tristeza, né? E tem esse dado que... É isso. Tem esse dado também que eu acho impressionante, que é a gente... Construir informação e conteúdo de qualidade é caro, né? Uhum. Então, a gente também vive, junto com essa economia da atenção, essa onda de fake news. A gente nunca sabe mesmo se a notícia é verdadeira ou não. Porque também a atenção está sendo disputada também com... É isso, né? No clickbait, na mentira, É caro, né? Informação de verdade. Sim. E a gente está se desacostumando a pagar por informação, né? A gente acreditou que a internet era de graça. Sim, e acho que não tem mais. Até hoje se fala muito no mundo da imprensa da morte do gatekeeping, que era, né, para quem trabalha com informação, jornalismo, que é essa coisa de ir lá e apurar o dado e ver se ele acontece. Hoje não tem esse tempo, porque você está disputando a atenção. Às vezes o tempo que você vai apurar em detalhe alguém deu e as próprias pessoas, assim, cidadãos, indivíduos e consumidores, porque está tudo misturado. Sim. Você não diferencia mais, assim. Muitas das pessoas se informam não mais por veículos especializados em notícia, mas por outras pessoas ou por outros influenciadores. Pelo tio do Zap. Pelo tio do Zap. Tem até o termo infotainment, né? Que eles falam, que é quando você tem informação com entretenimento. Mas tem um sociólogo interessante que eu acho que pra gente pensar essa lógica de aceleração, que é o... Não sei como fala o nome dele, gente. Harmut Rosa. E é interessante que ele fala que, assim, a aceleração tem 3 camadas da sociedade. A primeira foi o deslocamento dos transportes, que já mudou muito a nossa relação com o espaço. A segunda, dos meios de comunicação, que é isso que você tinha que mandar a carta e agora, depois o e-mail, e agora é o Zap, enfim, cada vez é um negócio mais rápido. E a terceira é a dos meios de produção, né? A velocidade com que a gente produz informação e a gente não consegue escapar, e isso gera essa sensação de aceleração que também gera alienação, porque você fica... Acho que é um pouco no do Zimmel ali que você traz, que você fica meio anestesiado. É tanta coisa que você perde um pouco capacidade de assimilar e questionar muito do que você está vivendo. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando? É se a gente fica correndo atrás do próprio rabo, e aí toda vez que a gente acorda de manhã e fala assim, mas será que eu preciso estar correndo atrás do próprio rabo? Preciso estar dentro da internet, se ela me faz tão mal? Preciso estar ali produzindo conteúdo? A gente fala, óbvio que eu preciso, senão eu não existirei, não pagarei meus boletos, não pagarei meu cartão de crédito. Então, a gente fica preso nessa lógica de que eu só existo se eu capturar a atenção dos outros, e os outros só existem se capturarem a minha atenção, e eu não tenho nenhuma forma de existência se não estiver preso dentro dessa maquinaria, né? E não é, né? É mais do que não é, né? Eu fico nessa... Eu acho assim, né? Estamos na merda. Dito isso, o que a gente individualmente consegue abrir mão, né? Porque também tem uma parte que dá para abrir mão, né? Assim, né? Não precisa ver todo mundo o tempo inteiro. Não precisa a primeira coisa do dia ser olhar o Instagram. Tem uma parte aí que eu acho que não resolve, né? Assim, a gente tá falando de um problema que é coletivo e eu tô aqui falando de ações individuais, não resolve. Mas para que a gente não se permita entrar nesse liquidificador e tá sempre exausto e entra... eu acho que é a coisa do joy of missing out, né? Fomentar um pouco também o prazer de não saber tudo, de perder um pouco as coisas. Acho que... Até porque a gente não consegue saber tudo mesmo. Não consegue. E o que é estar bem informado, né? O que é informação? Tá tudo meio numa negociação. Mas eu gosto muito que a Bia Granja, né? Que é ícone quando a gente fala de internet. Aquela pessoa que debate o que é internet, o que é criação de conteúdo desde que a internet era mato.
Ela tá com a newsletter agora. Thaís, que é defensora da news aí Thaís também. Farage é citada frequentemente citada. na newsletter de Via Grande. Maria, muito chique. E ela fez uma coisa meio num manifesto, assim. Eu acho que a galera da internet raiz mega se identificou. Que ela até tinha recebido um feedback de algumas pessoas que liam a news dela que tinha muito hiperlink. Boa. E no texto dela. E ela falou, meu texto vai ter hiperlink, porque pra mim a essência da internet é essa ideia do mundo interconectado, das redes, e de você poder ir abrindo e fazendo abras e conectando coisas. E hoje o modelo que se cria de consumo de conteúdo é matar o link. Tanto que qualquer hoje grande plataforma de conteúdo, de rede social, ela pune o criador que te leva para outro lugar. Então, é aquela coisa que... Por isso que os influenciadores evitam colocar o link ali. Lê a matéria em tal lugar. Porque você tá tirando... engajamento. Você tá tirando o tempo de tela do fulano. Então, eles querem te prender. No LinkedIn, o pessoal coloca o link no primeiro comentário, né? Não no post. Porque tem que te prender ali, né? Então, é quase uma resistência do vamos sim, a gente quer o link. Porque é sobre isso a internet. Esse negócio do hiperlink mudou, né? Você que fez comunicação, tem um bocado de gente que estudou essa transformação na comunicação, que era você ler um texto que tem 50 textos dentro do texto, né? Que é muito interessante. Mudou nossa relação com o conteúdo, Sim, né? são os estudos de cibercultura, que são bem legais, assim. Que eles vão mostrando essa coisa da comunicação conectada. E essa questão dos algoritmos, né? Gerando pra gente, ao mesmo tempo, graças a Deus, né? Ao mesmo tempo, Deus me livre, né? Porque eles deram pra gente a possibilidade de organização dessas informações ou desses dados de um modo que combine com aquilo que você, teoricamente, gosta, mas também breca a tua possibilidade de explorar coisas, né? Eu me lembro que eu era rato de biblioteca. Tava falando com um amigo semanas atrás e a filha acabou de entrar pra fazer faculdade na USP aí, um bagulho desses. E o professor mandou ela ir pra biblioteca. Ela ficou chocada. Ela não entendeu. Vou fazer o quê na biblioteca? E olha, é uma garota que o pai é doutor em letras, em literatura, sei lá. A casa é rodeada de livros. Mas ela não entendeu a função da biblioteca. Porque ela já tinha os PDFs ali, ela é uma leitora, ela leria os PDFs. Ou senão ela compraria o livro ou leria o livro em casa. Ela não entendeu a função da biblioteca. E aí, eu fiquei chocado. Porque o que eu mais gostava de fazer na biblioteca da UF... Que é linda, por sinal. Que era no Graguatá, linda, lá. no Graguatá, era a possibilidade de ficar na estante, descobrindo o livro. Então, eu não ficava tanto lá na caixinha das fichinhas, que eu sou daquele tempo que não tava no computador, né? Eu também. A gente ia pra gavetinha, Marina não pegou isso. A gente ia pra gavetinha e ficava buscando as fichinhas. Eu nem fazia isso. O que eu gostava era ir pra corredor de antropologia e ficar lá, catando o que tinha de novo que eu nunca tinha lido. Não, e quando você tá na biblioteca estudando um negócio, aí ele cita um negócio, Isso. você levanta e vai lá pegar o livro. Gente, isso é genial. E era um silêncio. Às vezes você vai lá só pra fazer suas coisas, né? Maravilhoso. E tem um outro negócio também que era muito importante, que ele falou que a filha dele perdeu, e ela tem 18 anos, sei lá, é que nós da Faculdade de Ciências Sociais, e também, acho que na Letras deve ser parecido, era a ideia de que você precisava começar a formar a sua biblioteca desde cedo. Sim. Então, desde o primeiro semestre, o professor dizia, olha, aqui tá a Xerox, passa lá na Xerox, custa não sei quanto, mas é importante que vocês comecem a formar a biblioteca de vocês. E ela falou, mas como assim formar a minha biblioteca? Porque tá tudo no PDF. Muda o game, né? Muda. Sim, e eu acho que é isso, assim, esse estranhamento tem a ver com esse mundo que a gente tá nos nossos bolinhas algorítmicas. A gente tava até comentando, antes da gravação aqui, da Thaís, a gente tava falando desses influenciadores que eu vou descobrindo quando a gente faz pesquisa, porque quando tudo que eu consumo tá ali direcionado à minha bolha. E acho que você falou que a Virgínia você só conheceu porque chegou um conteúdo quando eu tive no pós-parto. Você não sabia que era Virgínia? Sabia, sim. Não, mimimei. Então, isso que eu ia falar, sabia assim, sabe? Assim, no mundo das ideias, Sei. assim, sabia lá longe. Tipo igual a gente sabe que é Gustavo Lima. Eu não sei quem é a cara, não sabia a cara dela, Sei. assim. Nem a casa. Não, agora eu sei profundamente. Não, eu fui pro TikTok. Como se informa? Fui pro TikTok, peguei um vídeo de uma menina que falou, vou explicar tudo da Virgínia. E me explica. Mas aí precisa de um episódio inteiro. Tem que fazer mesmo. o desenho da árvore genealógica da família, explicar E aí tudo. foi ótimo, eu saí de lá me sentindo formada. Mas a Virgínia, eu acho que liga no nosso segundo aspecto, né, desse assunto, que é a coisa da balenização do conteúdo, né? Eu sou viciado em Virgínia também. Vira e mexe, fico catando no TikTok, porque... Fico chocado com o preço de cada ar-condicionado daquela mansão, a obra da mansão, eu acompanhei. Não, o Natal. Passo Você a viu o passo. Natal, a decoração do Natal dela? Que
barra qualquer shopping da Barra da Tijuca, assim, que é a minha referência de Natal megalomaníaco. Porque nessa coisa, por disputar a atenção, vale qualquer coisa, né? Pelo clique, né? E aí, qualquer coisa é conteúdo, né? Isso dando essa banalização. Sim. Porque eu acho até que é interessante ter o movimento, né? Assim, hoje a gente chama de creator, mas os nomes eles foram mudando aí ao longo do tempo. Mas o que é o conteúdo, assim, né? Tem até falando, vamos ter que falar muito da Virgínia aqui, porque acho que ela hoje é uma das grandes influenciadoras pra gente pensar isso. Tem um vídeo dela que viralizou no TikTok, que ela fala assim, são 11 da manhã, eu já acordei, já levei minha filha no hipismo, já comi mingau, já comi aveia, já comi não sei o quê, já fiz não sei quantos stories. E aí a galera ficou, mas o que ela fez então? Ela fez aquilo, porque aquilo é o trabalho dela. Ela sabe que aquilo vai gerar um engajamento. Ela tem umas estratégias que ela sempre coloca a hora que ela tá fazendo cada coisa, porque ela sente que as pessoas querem acompanhar a vida dela. Então, sempre tem a hora. Então você faz as 24 horas do dia da Virgínia. Porque ela dizia que via que... já acordei e fiz tal coisa. Mas a pessoa quer saber que horas que ela acordou, o que ela tá fazendo. Então, ela sente que ela tem que colocar ali pro público dela. Então, é isso, assim. O conteúdo dela é o da vida dela. Mas a gente, quando fala de criador de conteúdo, a gente também fala de um biólogo que tá lá falando de estudos. A gente também fala do jornalista. Então, mas aí eu quero levantar essa polêmica. Eu vi outro dia umas pessoas falando... todo mundo agora é influenciador. Então, o Drauzio Varela é influenciador. Gente, não é. Vamos parar. Vamos assim, então alguém tem que chegar e falar isso em voz alta, assim. Não é influenciador, o cara é isso, é um médico, um puto escritor que está na internet produzindo conteúdo. Isso é uma coisa. A pessoa fez uma faculdade, construiu uma carreira offline, foi lá, trabalhou não sei quantos anos no Carandiru. É diferente de uma pessoa que... Né, vamos de novo na Virgínia, mas ela possivelmente é a maior influenciadora do Brasil hoje, né? Então, também é importante ela ser citada. É diferente da Virgínia, que a criação dela na internet é quem ela é. É o fim, né? A internet é o fim dela, não é o meio igual o Drauzio, Exatamente, né? É o que ela tem pra entregar. Ela não tem um offline, né? Ela não construiu... Thaís, explica esse negócio que eu acho genial isso que você fala, né? De que essa produção de offline vai ser cada vez mais uma arma pra lutar contra essa banalização do conteúdo por si só, eu acredito. Eu acredito que a gente vai entrar num momento que o offline a gente já tá nesse momento, que o offline passa a ser muito definidor do quem é quem, assim. Porque, como é isso, né? Economia da atenção, fake news. A gente não consegue mais mapear. Um monte de gente que dá palestras sobre... como ser um empresário de sucesso e nunca foi um empresário. A gente está vivendo esse momento, né? A gente não sabe muito mais. A gente perdeu essa confiança, né? Acho que a gente teve essa conversa ontem também, né? Do termômetro da desconfiança muito alto. E o que vai aterrar mesmo, o que vai definir mesmo no quem é quem no jogo é o offline. Ainda é muito difícil, né? Passar no vestibular, fazer uma faculdade, ter uma experiência... de trabalho tradicional. E eu sinto que isso vai fazer muita diferença daqui pra frente. Óbvio que os influenciadores de contas gigantescas vão continuar existindo e não necessariamente vão ter passado pelo offline. Mas para quem, né, busca a internet como meio e não só como fim, o offline, ele é definidor. Por isso que... Eu me recuso a acreditar que o Drauzio é um influenciador, gente. Mas sabe que... Até porque não é nem ele que faz os jeitos dele, ele é tão... né? O que o Drauzio comeu hoje de manhã? Eu não sei. E nem quero saber, não é isso. Nem quero saber. Não é isso que ele tá vendendo. E de maneira geral, o influenciador vende sim um pedaço da sua vida pessoal, né? Do que ele faz, de onde ele vai, do que ele acredita. E é possível conquistar lugar na internet, produzir conteúdo relevante sem mostrar o mingau e a hora que acordou, né? E as e você pra nos mostrar isso, inclusive. Eu sou pequeno. Mas eu acho que o Drauzio é um exemplo, né? Assim, outros tantos, né? Ou fazer isso de um jeito inteligente, como a gente já falou aqui da Thaís Araújo. Sim. Sua musa. Que mostra também o dia a dia. Mas, de novo, mas muito há quanto pensado, tempo, né? quanto tempo a gente convive com a Thaís Araújo sendo atriz, gente? Né? Criança, ela era atriz já. A gente via ela na televisão, na Globo. De novo, no offline. É diferente. E é outra relação que a gente cria com essa conta de Instagram. Mas eu acho que o que a Thaís traz, que é muito interessante nessa coisa que você tá falando do offline... É que mesmo quando ela mostra, gente, vejam as roupas aqui que eles me vestiram agora pro set. Não é só, vejam a roupa que eu tô usando. Ou faço aqui um look do dia. É um negócio do...
essa imagem que vocês estão vendo aqui é para vender para vocês que é a imagem do meu dia a dia, mas é óbvio que não é. Então tem uma problematização, assim. Tem uma intencionalidade um pensamento, uma intencionalidade, marca, né? que não é só o engajamento por si só, ou não é só o clique, né? É alguém que tá ali produzindo uma reflexão sobre a própria vida também. Eu tenho ficado muito atenta a isso, assim, de seguir contas que de fato tenham algo a dizer e não só… De novo, né? Já falei que eu assisto as novelas também. Mas assim, pra não ficar presa nesse ciclo de ficar só vendo a vida dos outros, né? É porque aí também é isso. Aí a gente vai ficando ansioso, comparando… Não, me interessa menos. Mas vão chamar a gente de moralista, já adianto. Mas quando a gente fala de criador de conteúdo, é interessante a gente ficar nessa discussão do que é e que não é. Porque primeiro a gente tende a fazer um caminho que era natural, que foi… Primeiro a gente teve os blogueiros… Né, que tinha aquela coisa… Você foi blogueira também, né? Fui. De produzir, enfim. E aí tinha um nicho… Tinha meio que uma linha editorial do que a pessoa tava colocando ali. Antes dessa era do reality show. Tu né? teve blog mesmo? Então, tive. Mas era isso. Pra mim, era um lugar de… aqui é o meu portfólio pra eu ter trabalho. E super funcionou. Isso depois você sai do cinema? Foi. Foi. E eu era bem zoada pela galera do cinema, inclusive. Porque o blog era meio que esse espaço da ideia inicial da internet, do que se eu não preciso de um veículo tradicional de mídia para falar o que eu quero, eu vou produzir meu conteúdo, minha opinião, o que eu faço. Sim. Chegou um momento que a gente ficou mais interessado na vida por trás de quem estava produzindo aquele conteúdo, né, do que o que eles produziam de fato. E aí a gente criou o Digital Influencer. Eu lembro, em 2015, a gente montando palestra, quando a gente já pesquisava isso, a Gabi Pugliese, eu acho que ela foi uma das primeiras a carregar esse nome, assim, da gente estudando, a blogueira virou influencer. A gente começou a discutir esse termo. Sim. E aí, agora a gente evoluiu pro creator, né? Que é o criador de conteúdo. Só que o criador de conteúdo não é só quem nasceu blogueira mais. É isso. É o Drauzio, é a Thaís Araújo, é todo mundo que entendeu que na economia da atenção, você tem que levar um pouco do seu pedaço pro digital. Me dá um pouco de urticária quando alguém me diz que eu sou creator. Você não se vê nesse lugar. Eu só sou um antropólogo que descobri que para continuar sendo antropólogo, eu ia precisar entrar por outras mídias. Você foi empurrado, para além daquelas que eu estava acostumado a fazer. Do mesmo modo que, num determinado momento, entendi que para continuar sendo antropólogo do jeito que eu acreditava, não ia ser a academia com seus artigos e simpósios que ia ser o meu meio. E aí eu fui para outros lugares. Eu não me entendo como criador de conteúdo mesmo. E o Brasil é um dos maiores mercados, Apesar de ser, eu sei que eu sou… blá, 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 você é criador de conteúdo, você não é influenciador. No que eu defini, né? Porque agora também eu tô aqui… Mas é sobre isso, querida. A gente tá disputando definições. Tô definindo e é isso aí. Segundo o YouPix, a gente tem 20 milhões de criadores de conteúdo no Brasil. Parece que é o segundo mercado. E eu fico preocupado de entrar na conta do YouPix, mas né? agora eu não ganho um centavo. Eu tô na dúvida de qual é a conta de quem tá. É o número de seguidor? O que determina que você é criador de conteúdo, né? Vamos ter que revisar essa pesquisa aí. Vamos ligar pra Rafa Loto. Vamos ligar. Mas olha, sabe o que me preocupa? Assim, preocupa, gente. Me preocupa é mentira. Mas assim, o que me chamou muita atenção eu sempre chamei o TikTok de rede social, né? E aí fui estudar TikTok mais profundamente e vejo muito TikTok, tá? Vou te falar que hoje em dia o TikTok captura minha atenção infinitamente mais do que o Instagram. Medo nessa altura. Não, porque ele me captura. Eu entro lá e eu vou pra sempre, nunca mais saio. Sabia que tem um estudo, 35 minutos é o tempo que você precisa pra viciar no algoritmo do TikTok. Crack, né? Eu tô 100% na lama já. Dito isso, o TikTok não se define como rede social. Ele fala que ele disputa a atenção com o Netflix, com a Max. Ele é entretenimento. E isso me preocupa profundamente. Porque é isso, a gente para de ver coisas longas para ver coisas curtas no TikTok. Na velocidade 2.0. Exatamente. E aí é uma loucura. Assim, você não lembra mais nada que você viu. Você não consegue se concentrar em nada. E de fato, né, vim de cinema, eu acredito nisso. Então… Eu fico muito triste de que a gente agora comece a produzir entretenimento, filmes e arte pensando em caber nessa lógica de concentração e de TikTok. Então, adoro TikTok, assisto, consigo… O algoritmo do TikTok é muito bom pra mim, me ajuda muito nas minhas pesquisas, me faz entender coisas que eu não estou diretamente ligada, mas me preocupa… Porque realmente ele é entretenimento, ele não é rede social. Você não fica seguindo uma pessoa. Você fica dentro de temas, né? Você nem sabe direito quem você segue, importa pouco quem você segue. E o conteúdo, de fato, é o protagonista. Tanto que você não lembra
Tem um fenômeno agora, eu esqueci o nome, que é esse efeito que você... No Instagram, você tende a lembrar o influenciador que você segue ou o creator que você segue. No TikTok, o fulano do TikTok, eu vi um vídeo, porque Gente, não mas importa aí vai quem falou. mudar tudo de novo, Tudo, né? Não importa quem vai falou. mudar tudo de novo, porque como é que a gente vai fazer pra ser relevante? Porque o Instagram te entrega isso. Ele faz uma pessoa irrelevante virar relevante com o nome dela. Ele inventa uma marca com contorno. Sim. No TikTok, não, né? É o seu tema que tem que ser relevante. Precarizado. Você ainda é mais precarizado. Mas também importa mais o que você é capaz de... Isso é maravilhoso, porque tem uma lógica chinesa aí, né? Sim, tem uma lógica oriental, de super. que o assunto interessa mais do que o indivíduo, né? E que não você é essa muito coisa fácil americana. de ser substituído, né? Muito fácil, né? Porque o que interessa é o teu tema ou a tua posição. Não é quem você é, como é no Instagram, né? Medo, hein? Vamos mudar de assunto. Medo. Vamos passar pro terceiro ponto, que são os efeitos colaterais desse sucesso, não, né? Desse excesso. Se tiver Quanto excesso, falha. tem sucesso. Pois é. Como é que é? Né? Demais, ninguém aguenta mais, né? Impacta a nossa vida, nosso tempo. E claro que vai impactar aquele assunto que eu acho que não tem como a gente falar de nada hoje sem cair na saúde mental. Né? Saúde mental, ela atravessa tudo. E acho que tem uma questão, assim, que tem toda essa problematização do como a gente ficou dependente das telas durante a pandemia. Enfim, a gente passou a consumir cada vez mais coisas. E tem os dados, né? O uso excessivo de redes sociais que vem, né? Tem estudos e mais estudos de como que isso está conectado com altos índices de depressão, de ansiedade, né? Então, tem um relatório da APA, que é da Associação de Psicologia Americana, que fala que já mostra que esse uso excessivo de redes sociais está relacionado ao aumento ali de 30% dos casos de ansiedade e depressão em adolescentes. Esse mesmo estudo mostra que 56% dos jovens adultos, eles se sentem sobrecarregados pelo excesso de informação. E cá, eu acho que a gente acaba tendo que criar novos nomes para entender isso que a gente está vivendo, né? Todo ano tem esse de palavrinha do ano lá, desses dinossauros. Ih, meu Deus. Todo ano tem essa coisa de palavrinha do ano dos dicionários gringos. E agora tem uma disputa, né? Quem diz qual é a palavra. Todo mundo tem sua palavra. Todo mundo tem tudo agora. E ano passado, uma das palavras que mais reverberou foi a tal do brain rot. Né? Derretimento do cérebro, né? Que é causado por essa questão de você vai consumindo tanta coisa que você sente que vai apodrecendo, que você não está entendendo, não está assimilando. Mas acho que tem uma questão interessante da gente pensar o brain rot aqui, fazer um paralelo, isso vir em 2024, porque em 2020 e 2021, com pandemia, todo mundo estudava muito a questão do detox da informação, porque as pessoas estavam consumindo muito noticiário e estavam se sentindo adoecidas por consumir tanta informação e consumir tanto dado de realidade, vamos dizer assim. E aí a gente, em todos os estudos que a gente fazia, eles falavam, eu vou consumir meme, eu vou consumir vídeos de besteira, o famoso besterol da internet, para cuidar da minha saúde mental. Só que esse besterol tá gerando o teu impacto também, porque agora a gente descobriu que esse meme todo aí que a gente tá consumindo e esses vídeos todos aí que a gente tá consumindo com essa ideia de vou passar tempo, essa coisa do escapismo, né? Eu preciso esquecer da minha vida, esquecer dos problemas. Isso também gera um impacto negativo, né? Então, acho que agora, para onde a gente vai? Pra onde a gente vai, hein? Vai piorar, né? A chance é de piorar, né? Porque não tem como... E é tão engraçado, né? Porque quando eu que sou velha, a mais velha da mesa, a gente... muito velho. Né? Não, mas de fato, assim, eu lembro de quando começou a ter a internet de escada e da promessa de revolução, lembro, né? E de fato, é uma... Marina não lembra. Lembro, gente. É? Entrava meia-noite por causa do Niterói pulso. tá atrasado no tempo. Barulhinho da internet, da nostalgia até hoje. Assim, essa promessa de revolução da internet, que de fato foi uma revolução, mas a internet surge de um lugar de contracultura, né? E agora, como isso foi... Inventou. Agora o contracultura é ler. Agora o contracultura... Cultura é ler, que cafona, ter biblioteca, Não, né? eu tava estudando isso de moda, de como agora a contracultura é você não estar online. Quando o cinema vai... vestir as pessoas que são da contracultura, que são os rebeldes, são as pessoas que não usam logo, são as pessoas que a gente não sabe, a cara não vai estar na internet, que vão usar só preto. Wagner Moura. É o Wagner Moura. Nosso ídolo, né? Da contracultura total. A gente tá doido pra virar amigo do Wagner Moura.
Thaís também, na sua newsletter, pautou, porque todo mundo ficou falando que queria ser o Wagner Moura depois que ela falou. É que eu acho que eu consegui pegar o espírito. Então todo mundo exausto. De vez em quando ele aparece num samba, a gente inveja, queria estar e some. Não, aparece né? num samba e todo mundo fala que ele tava no samba, né? É isso que eu ia falar. Ele aparece em 10 posts seguidos no meu feed e ele não tem Instagram. Não tem Instagram. É um Ou gênio. seja, ele conseguiu inventar visibilidade e atenção capturada. Sem perder o tempo Sem precisar dele. perder o tempo dele a ficar com tendinite, né? Igual a gente tá. Ele fala, né, que... Ele tem uma expressão que eu acho muito boa, que ele fala que o Instagram é a caras que você edita da sua própria vida. Sim. E é isso, de alguma maneira, né? Assim, a gente fica editando a nossa própria cara. Mas eu gosto muito do tema do Wagner Moura, porque eu acho que ele traz pra gente esse drama que é... Será que a gente precisa estar lá mesmo, igual a gente acha que precisa? Mas eu... não sei se a gente seria capaz de fazer o que o Wagner Moura fez. Não, tanto é que tem um Wagner Moura, né, gente? Então. A Fernanda Montenegro tá no Instagram, né? A Maria Bethânia também. É isso, a Fernanda Montenegro tá lá com 90 e tantos anos falando: pessoal, minha peça vai estar tal dia. Ela entrou no Guinness com aquela leitura de Simone de Beauvoir no... Para um maior número de pessoas, né? no Ibirapuera. Ainda assim, tava o quê? No Instagram falando. Eu acho que não é mesmo possível. O que será que o Wagner Moura fez, hein? Ele é uma grande exceção. Ele é um gênio. Ele, de fato, ele é um... Eu lembro que eu fui estagiária na Globo Filmes e a gente fazia, né, o filme com ele. E aí eu era da área que tinha que fazer promoção. Você tinha que fazer encaixe nos programas de TV. Quando vai divulgar um filme, tinha que ir no Video Show, não existe mais na época. Video Show, tinha que ir um monte de coisa. E o Wagner, já todos os filmes do Wagner, eu lembro que eu trabalhei no A Busca. E ele tinha uns direcionais do, assim, ele só ia em jornalístico, ele ia no Jô Soares na época, tipo, e no Altas Horas, assim, já tinha um acordo ali. Então, acho que ele sempre conseguiu negociar muito bem. Nem se pedia pra ele ir numa coisa ali que não tava dentro do... Ele só ia nos lugares que o escopo Gerard fala, né? Que o Gerard conversa. Mas os outros artistas não podiam fazer isso. Você falava, tem que ir no programa tal, dia tal. E eles tinham que ir pra divulgar. Mas eu sinto também que tem um sucateamento da imagem, que também... Mesmo, sei lá, assim, que vai pra um lugar do precisa aparecer, e aí aparece o tempo inteiro sem parar um minuto, chega uma hora que você fala, meu Deus, pelo amor de Deus, eu não quero mais ver essa pessoa. Que tá em todos os lugares, falando o tempo inteiro, comentando sobre tudo. Também gera um desgaste. Não. O Michel, ele tem esse medo. Ele fala, eu vou desaparecer agora um pouco, porque ninguém me aguenta mais. Ninguém me aguenta mais, eu sempre falo isso. Mas é importante pensar também que você não precisa ser onipresente. É bom isso, é pra todo mundo, E eu né? desapareço mesmo. Vira e mexe, eu falo, não, chega, já falamos. Em novembro do ano passado, eu disse, não vou falar mais esse ano. Aí a Carol, não, mas tá cheio de pedido. Aí a gente teve que jogar vários podcasts pra abril. E as pessoas diziam, ué, mas ele é muito ocupado assim, não pode mais esse ano, só pode em abril. Aí a gente fala, não, é só porque não tem mais o que falar esse ano. E Chega. se você não parar e for estudar, for ler, isso. também você não tem mais o que dizer. Você esgota, Tem mais né? o que dizer. Que você vai falar. Tem que parar um pouco. Eu amo quando a pessoa fala assim... Ai, gente, ontem eu fiquei sumida. Tem que justificar, né? Tipo, tá tudo bem, amiga. Ninguém notou. Esse seu último stories nem saiu do ar ainda. Tem uns influenciadores que falam assim, olha, eu só não tenho nada legal pra compartilhar, gente. Segue a vida aí, não vai faltar coisa pra vocês verem, né? Mas eu acho que essa ideia que a gente fala que vai piorar, eu acho que ainda tem mais um fator, sem querer ser apocalíptica aqui, que é o fator inteligência artificial. Porque já tá ruim com humanos produzindo conteúdo. A gente já tá saturado. Mas a gente gosta de um erro de português, né? E com a inteligência artificial isso não vai ter, né? Porque dá um charme no LinkedIn. O fulano usar um C cedilha no lugar do SS. Brincadeira. Fofinho. Acabou. Mas Thaís odeia o LinkedIn, né? Mas eu acho que ela tem todo motivo pra odiar. Porque é a rede social com mais produção de post via inteligência artificial. O Facebook, apesar, para mim, eu achei que estava morto, mas ele ainda existe, está vivo. Também é um dos lugares que mais já tem produção de Thaís, inteligência artificial. você acha que isso não vai acontecer com o Substack? Que você é fã agora, a rainha do Substack? As pessoas já usam, né, inteligência artificial para fazer o Substack. Mas não vai pra frente, você Mas acha? é diferente, né? Assim, você precisa construir um negócio mais longo no Substack. Eu acho que o Substack é um lugar de opinião, né? Assim, é difícil a inteligência artificial conseguir construir a sua opinião e fazer aquilo... Pra mim, a coisa do LinkedIn é que a inteligência artificial é o lugar onde mais me dá ansiedade. Que tá todo mundo dominando o mundo.
Todo mundo foi promovido, teve insights incríveis e só tem coisas maravilhosas na carreira que vai me dando um... Mas olha só, tem uma diferença que é você produzir um conteúdo usando essas plataformas de IA generativa tipo ChatGPT, que vai ficando uma coisa meio pasteurizada. Sim. Você fala, produza um texto sobre isso, e aí você vai sacando que tem aquele ar tem aquela cara de inteligência artificial. E outro é o que a gente tá vendo aí, que é o que chama de conteúdo autogerado. Que não é mais alguém brifando, que máquinas que já estão programadas para entender o algoritmo, entender o que o algoritmo quer. Então, ele combina o que tá rolando e ele sozinho vai desesperador. Colocando coisa aí. E aí tem uma teoria que era da conspiração lá no início da internet, que agora a galera resgatou, que era a teoria da internet morta. Que o futuro da internet, e já tem essas previsões consolidando. Vai ser mais conteúdo autogerado do que conteúdo de humano. Então, você já tá navegando e consumindo muita coisa que tá ali e não foi feita por ninguém. Mas não dá uma sensação que eu vou ser libertada? Assim, que vai ficar um negócio lá gerando e eu vou poder voltar aí na praia. Não cai nessa. Vida. Essa é a coisa que eu tenho mais falado, não cai nessa. Ai, eu tinha tanta essa esperança, a gente acreditou muito Michel. Que a tecnologia ia libertar a gente ia ficar na praia. A gente tá muito mais fudido, com todo respeito que é o aos slop. fudidos. Vocês sabem que é o nome disso. A gente vai falar cada vez mais do slopification da internet. Ah. Slop é o spam na versão IA. Sabe quando o e-mail era só cartinha de amigo? E hoje e-mail é um lugar para receber cupom de marca e BO? Não é mais lugar para você falar com amigos. Agora a gente pode ver newsletter. Mas o spam é isso, né? Aquele conteúdo que vai cair. Quer receber. Então, o slop é o spam da IA, que são esses conteúdos que vão gerando e vão meio Cara, que poluindo. Mas aí vamos fazer esse parênteses, aproveitar e falar: marcas, parem. Não dá. Não fica mandando spam para as pessoas. Vamos marcas gastar um tempo. Marcas e pessoas, parem todos vocês. Paremos WhatsApp as máquinas. também, gente. Porque o WhatsApp toda semana. E quero saber se a compra, aquela coisa robotizada, se a sua última compra fez sucesso. Não precisa me perguntar isso. Mas sabe qual é? Tu é carioca. Esse é que é teu problema. Porque em São Paulo não tem isso. Isso é coisa de marca. Isso é coisa de reserva, aquela coisa horrorosa. Não pode falar nada. Todas as marcas eu odeio comprar na reserva por conta dessas mensagens insuportáveis. E ela meu telefone eu dou errado. É? Eu dou o telefone errado. Eu fui naquele dia naquela reserva que não é reserva. A reserva oficina, que é reserva chique, né? Sim. E aí eu entrei lá pra comprar um presente pra um amigo meu, porque eu acho que a qualidade da roupa é bom, o linho é bom, o corte é bom, acho bom. E era a cara do seu amigo. E era a cara do meu amigo. E aí eu virei pro meu amigo e virei pro vendedor e falei assim: olha, eu vou comprar aqui. Mas aqui não é igual aquela outra, né? Você não vai ficar me mandando mensagem de manhã no dia do aniversário, se gostou, se não gostou. Não é pra mim. Não. Aqui não é igual a outra. E 2 minutos. Daqui a pouco já tava lá. E a camisa, você gostou? E aí, vamos comprar outra? E o 30%? E aí, depois que eles compraram, Grupo Soma, não é isso? Virou Asas. Eu acho que é assim. Compraram aquela Foxton. Sim. Eu tava lá um dia que eu fui no teu casamento, eu entrei na Foxton do Leblon, comprei uma camisa básica pra botar dentro da roupa. Quero te mandando também. Tô até hoje. Mas, vou falar, eu acredito que é um jeito bom de fazer isso. Qual? Isso aumenta a venda, de fato. Mas é isso, é falar com quem quer ser incomodado. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo real. Eu gosto da Osklin. Eu fico implorando alguém da Osklin pra me dar um telefone, pra eu conseguir falar com alguém quando eu preciso de um negócio meio urgente. Às vezes com um cliente meio precisa de alguma coisa, eu quero ter um... Não consigo. Então, Eles são cool. Então, mas é porque aí o vendedor me dá o telefone pessoal dele. Aí ele sai da Osklin e vai trabalhar em outro lugar. Aí você tá lá assim: oi, fulano, você tá na Osklin, eu tô em uma coisa, cliente tá precisando disso. Aí ele fala: não, já tô na Animale. Então, pra mim, a ideia de comunidade passa por aí, entendeu? É conseguir reunir as pessoas que querem estar reunidas pra falar, pra saber as novidades. Porque essas pessoas existem. É só porque eles estão fazendo... Eu não posso usar a expressão que eu queria usar. Eles estão fazendo meio de qualquer jeito, né, a toque de caixa, e aí é mal feito. É que nem... Eu sempre falo isso, eu só uso roupa preta e branca. E aí eu compro... Tem uma marca que eu compro sempre, só roupa preto e branco. E aí eu fico recebendo mailing de roupa estampada. Gente, isso é uma estupidez. Ainda mais em época de inteligência artificial, vocês ainda não conseguiram rastrear o que a pessoa usa e mandar pra ela um mailing melhor. Pra mim, a diferença entre comunidade e spam tá aí. É na atenção, é prestar mais atenção com quem você tá falando. Boa, falamos demais, hein? Vamos pros finalmente. Joga na roda. Marina Roale, que trazes, hein? Que trazes hoje? Vou aproveitar que já falei do Rosa aqui. Então, o livro dele é Aceleração e Alienação. Muito bom esse livro, gosto muito. Tem que ter tempo, né? 700 páginas. Publicado pela Unesp. Esse é curtinho.
Ah, é? Então fizeram uma versão diminuta? Porque esse eu leio no Kindle igual Thaís, mas esse é um dos poucos que eu comprei físico, porque eu sabia que eu queria rabiscar. Mas o meu, fizeram a versão resumida. Ah, então eu comprei o resumido, não sabia. Ah, não, porque eu não li esse. Eu li o Aceleração, que se chama, que é um livrão, assim, ó. 800 páginas, sei lá. Um livro que a gente não tem mais tempo pra ler. Ah, então minha Amazon falou publicitária, aceitei, vou dar o resumo, não vai nem entender. Ah, que bom que saiu, porque o argumento é ótimo, adoro rosa. Tem um dele que é o Ressonância, que é depois. Esse eu já vi que é maior, que é meio contraponto, porque ele diz que a solução para a aceleração não é desaceleração, é ressonância. Aí ele tem todo um livro que ele vai explicar melhor esse conceito de ressonância, que eu ainda preciso entender melhor. Nós vamos ler e voltamos para outra pessoa, porque eu não sei também o que é, não. Não, tá bom, leremos. Leremos e a gente volta com mais informação. Eu nem sabia, porque eu li esse do Rosa, amei. Inclusive, é muito interessante como ele... Nesse livrão, ele vai mostrando como é que se deu esse processo de aceleração na humanidade. E tá muito pautado na tecnologia. Então, a tecnologia permite que você agregue muita coisa dentro da mesma unidade de tempo. E isso faz com que os processos de mudanças sociais sejam cada vez mais acelerados. E é esse caos, né? Não precisamos explicar mais nada. Esse inferno que você e eu estamos vivendo aí até hoje. Thaís Farage, que trazes? Byung-Chul Han no Enxame. Ah, maravilhoso. Eu amo esse livro, ele é pequenininho. Eu acho ele fácil de ler, não sei se todo mundo acha, mas eu acho ele bem facinho de ler. Ele discute bastante essa presença na internet. Ele é bastante crítico do tempo que a gente passa na internet. Ele é um cara que, segundo ele, diz ele aí, tá no meio do nada, sem internet. Ele tem cara, né? Fica lá cultivando as plantas dele. Aí, quando tem uma ideia, senta e escreve. Mas vou dizer que ano passado, que foi o tempo que foi quando eu li esse livro, inclusive. Foi o tempo que eu decidi que eu não queria mais ficar tanto tempo na internet e tal. Foi um ano muito mais interessante na minha vida, menos angustiante, que eu lembro das coisas melhor. Você se sentiu com mais controle da vida, assim, com mais rédea da vida? Nossa, totalmente. Sabe a sensação que eu tenho? Quando eu apago o Instagram do meu celular e fica só no computador, parece que eu parei de correr na esteira e voltei a andar na rua, sabe? Assim, que eu olho as coisas, eu vejo as coisas, eu presto atenção nas bobagens, eu fico entediada no carro. Voltei a, sei lá, ouvir música. Porque antes eu ficava, ouvindo podcast, checando o celular sabe? Me dá uma sensação de mudar o ritmo mesmo. O Byung-Chul Han aí, ele é o nosso Wagner Moura da filosofia, né? Porque é isso, se tá o Harari lá, até enterro de defunto lá, dizendo, meu Deus, vai isso, vai dar aquilo, me filmem, e não sei o quê. O Chul Han, a gente não sabe nem quem ele é. Aquela carinha de coreano dele, vive em outra órbita, né? Escreve sem parar, mas é claro que ele escreve. Ele não tá rodando feed, gente. Ele tá fazendo conteúdo no Instagram pra se divulgar, né? Mas muito bom esse no Instagram. Não tem podcast, né? Vale não muito tem 30 podcasts. Será que ele dá palestra? Ou ele só faz lá, escreve e some? Não sei, a gente pode... Eu vou investigar como é que ele se divulgou. Tá bom. Boa. Que deu certo, né? Deu certo. E agora tá rico, não precisa de mais nada, né? Putz, mas é bom o livro. E eu admiro muito as pessoas que conseguem falar de coisas complexas de jeitos fáceis, né? Que conseguem ser popular nesse sentido. E ele consegue, então... Consegue. Leia no Enxame, muito bom. Qualquer coisa do Chul Han presta, né? Presta. A minha dica é um livrinho de uma professora de Stanford. É isso aí. Annie Lembick, Nação Dopamina, vem explicando por que você tá tão viciado aí no scroll do Instagram, em pornografia, em todas essas... comida gordurosa, em todas essas coisinhas que nos mantêm presos a essa roda da fortuna, mas também dão muito prazer e alegria. Acabamos, hein? Mais um, pra conta. Tchau, Marina. Tchau, beijos. Tchau, Thaís. Até mais. Até a próxima.